Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonas Bom Tempo, eu sou um estudante de mestrado na linha de Direito Internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, aqui no nosso canal no YouTube, eu vou contar para vocês um pouquinho acerca da jurisprudência do STF, os tratados de direitos humanos, principalmente na década de 90, né? Portanto, então, antes da emenda constitucional número 45 de 2004, que foi uma das mais importantes da história do nosso país e que mudou consideravelmente o entendimento da Corte. Então, se você quer saber qual é o entendimento atual da Corte sobre a hierarquia dos tratados de direitos humanos, esse não é o vídeo certo para você. No nosso canal, a gente já disponibilizou um vídeo que trata desse assunto e eu te encaminho para lá. Bom, já que você continuou com a gente, eu vou passar pelos seguintes pontos durante a minha apresentação. Em primeiro lugar, nós vamos perpassar por algumas normas constitucionais, convencionais, legais, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a sistemática do tema e dos casos apresentados. Depois eu vou falar sobre dois importantíssimos pedidos de habeas corpus que chegaram ao STF, nos quais o STF teve então que se pronunciar, ainda que diretamente, sobre a questão da hierarquia dos tratados. Nesse ponto, eu vou também apresentar alguns conceitos de direito civil, né? E eu vou fazer uma breve síntese dos fatos subjacentes à questão, os argumentos apresentados pelos magistrados e, em seguida, qual foi a decisão tomada pelo órgão colegiado. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças das posições assumidas nesses dois habeas corpus. Vamos lá? A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece em seu artigo 5º, inciso 67, que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Observem que ela retira a expressão na forma da lei presente na Constituição anterior. Além disso, em seu parágrafo 2º, dispõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Já a Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto São José da Costa Rica, estabelece em seu artigo 7º.7 que ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Para o primeiro caso que vamos analisar, é importante ter em mente, em relação aos bens móveis sob regime contratual de alienação fiduciária em garantia, o Decreto-Lei 911 de 69, que estabelecia: se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito. Artigo esse que está revogado. Além disso, o Código Civil Brasileiro de 1916, em vigor no momento do julgamento dos habeas corpus, dizia que, pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Bom, tomadas essas notas, podemos começar a analisar os casos. Bom, nosso primeiro habeas corpus objeto de análise é o de número 72131, dígito 1, do Rio de Janeiro. No dia 23 de novembro de 1995, o Tribunal Pleno do STF decidiu o pedido de habeas corpus preventivo número 72131, dígito 1, do Rio de Janeiro, impetrado em favor do Sr. Laírton Almagro, visando a expedição de um salvo-conduto, obstaculizando-se assim o cumprimento de um possível mandado de prisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 1986, o Sr. Laírton havia firmado um contrato de alienação fiduciária em garantia para participar de um grupo de consórcio visando a aquisição de um veículo, tendo recebido devidamente esse automóvel. Entretanto, após o efetivo pagamento de algumas parcelas, 58 mais precisamente, o devedor fiduciante deixou de pagar 8 parcelas que estavam em sequência.
A falta de pagamento das prestações levou a administradora do consórcio, a Sateplan, a mover uma ação que resultou em uma sentença em primeira instância determinando a devolução do bem, mas sem dizer nada a respeito da possibilidade de prisão civil. Interposto o recurso, uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido de recurso, para consignar essa sanção de prisão civil que havia ficado sem pronunciamento. Basicamente, um contrato de alienação fiduciária em garantia é aquele em que o credor, chamado credor fiduciário, se torna titular da propriedade resolúvel, é uma propriedade resolúvel da coisa, no nosso caso um automóvel, e seu possuidor indireto ao mesmo tempo. Já o devedor fiduciário, ele é investido na condição de possuidor direto e para alguns, como a gente vai ver, também depositário. Bom, cumprida a obrigação que o devedor tem perante aquele credor, nesse caso o pagamento das prestações, opera-se a resolução da propriedade e o sujeito que era devedor passa então a ser o proprietário pleno e único da coisa, no caso o automóvel, mais uma vez. E o que era credor deixa de titularizar qualquer direito real sobre ela. Bom, mas como os magistrados decidiram nesse habeas corpus? Basicamente, eles se dividiram em dois grupos. E isso que eu vou falar agora serve tanto para esse habeas corpus quanto para o próximo. Bom, um grupo entendia pela possibilidade de ampliação do significado de depositário infiel. Já o outro entendia pela natureza restrita do termo. Ou seja, nesse caso, o primeiro grupo entendeu pela possibilidade do devedor fiduciante, nesse caso o Sr. Laírton, também ser considerado depositário e, assim sendo, poder estar sujeito a toda a sistemática jurídica típica dos contratos de depósito, inclusive a prisão civil. Os principais argumentos apresentados por esse grupo foram, basicamente, os seguintes. Número 1. A segurança das vendas dependia propriamente da possibilidade de se fazer valer essas prisões após ou durante a ação de depósito. Um segundo argumento foi que o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, teria eficácia constitucional contida. Assim, o termo depositário infiel teria sido utilizado em sentido genérico e, portanto, o legislador infraconstitucional teria o poder de especificá-lo. Terceiro argumento. O termo "na forma da lei" não se referiria propriamente a depositário infiel, mas sim à prisão civil. Número 4, quarto argumento. O fato de a propriedade ser do credor foi realmente uma ficção criada para que se não afastasse a garantia real frente aos demais privilégios de créditos fiscais e tributários, se a propriedade tivesse ficado nas mãos do devedor. Mas que isso por si só, essa ficção criada, não desnaturalizaria a natureza contratual de depósito. O quinto argumento. A prisão não seria visando propriamente o pagamento da dívida, mas antes como um mecanismo, um incentivo coercitivo para que se obtivesse a restituição do depósito. Já o outro grupo de magistrados advogou pela impossibilidade do devedor fiduciante, ou seja, o Sr. Laírton, de ser considerado também depositário, especialmente porque, primeiro argumento, porque não existe contrato de depósito no contrato de alienação fiduciária, e a figura do devedor fiduciante não se confunde com a figura de depositário.
No segundo argumento, tratar-se-ia de uma clássica prisão por dívida daquele que comprou o bem e não pôde continuar pagando o bem, né? O terceiro argumento basicamente é a ideia de que as exceções às liberdades fundamentais têm que ser interpretadas restritivamente. O quarto argumento é que a Constituição de 88 retirou a expressão na forma da lei da redação do artigo 5º, inciso 67, impedindo, portanto, que o legislador ordinário definisse o que se entendia, o que ele entendia por depositário infiel. Mas, pessoal, afinal de contas, onde entra a hierarquia dos tratados de direitos humanos nessa história? O fato é que os dois grupos de magistrados entenderam que o Pacto São José da Costa Rica tinha hierarquia de legislação ordinária, ou seja, portanto, hierarquicamente inferior à Constituição. Para o primeiro grupo, por conta disso, o pacto não poderia impedir a prisão do devedor fiduciante em mora. Por quê? Número 1. Não se admite emenda constitucional realizada por meio de ratificação de tratado, o que na prática equivaleria a isso. Segundo argumento, por se tratar de um dispositivo de hierarquia inferior, não se poderia restringir o alcance das exceções previstas pelo inciso 67 do artigo 5º da Constituição Federal. Número 3. Sendo norma geral, não prevaleceria sobre norma específica acerca da alienação fiduciária em garantia. Curiosamente, o outro grupo, mesmo compartilhando o entendimento sobre a hierarquia de legislação ordinária, entendeu que o pacto impediria sim que o devedor fiduciante estivesse sujeito à prisão civil, porque havia uma norma internacional com a qual o Brasil havia se comprometido, a qual se deveria honrar, portanto, e que essa norma, se por um lado não revogava a disposição constitucional, por outro, revogava as prisões civis inscritas em normas infraconstitucionais. Uma única exceção deve ser feita ao voto do juiz Carlos Veloso. Esse magistrado entendeu que o pacto previa um direito fundamental em pé de igualdade com os direitos fundamentais expressos na Constituição. No final das contas, por maioria dos votos, o tribunal indeferiu o pedido de habeas corpus, entendendo que o devedor, na alienação fiduciária em garantia, é depositário necessário por força de disposição legal e sua prisão civil, em caso de infidelidade, é constitucionalmente permitida. Além disso, em nada interferiria a questão do depositário infiel em matéria de alienação fiduciária ter sido aparentemente vedada pelo artigo 7º do Pacto São José da Costa Rica. O segundo caso que nós vamos analisar é do habeas corpus número 743.838 de Minas Gerais. Em 22 de outubro de 1996, ou seja, nem mesmo um ano após o julgamento do caso que a gente acabou de analisar, a segunda turma do STF decidiu o pedido de habeas corpus número 743.838 de Minas Gerais, impetrado em favor de Francisco Moya Neto e Dirce Frois Moya, visando a expedição de habeas corpus preventivo para anular o decreto de prisão civil emitido pelo Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Basicamente, em 24 de janeiro de 1991, o senhor e a senhora Moya firmaram um contrato de financiamento bancário com o Banco Sudameris do Brasil para o custeio agrícola e deram como garantia pignoratícia a safra de café do ano 1990-1991, colhida naquela área que tivesse sido financiada pelo contrato. Não havendo devido pagamento,
o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais manteve a decisão anteriormente dada pelo juízo de primeiro grau, que havia determinado, nos autos da ação de depósito, que o senhor e a senhora Moia entregassem ao credor, no prazo de 24 horas, os bens reclamados, sob pena de prisão civil por 60 dias. O penhor é a entrega de um objeto móvel para a garantia de uma dívida. Trata-se de uma garantia real, assim como a alienação fiduciária em garantia, que nós havíamos visto no caso passado. Outra vez mais, os magistrados se dividiram em dois grupos. O primeiro entendia pela possibilidade de ampliação do termo depositário infiel. Já o segundo entendia pela natureza restrita do termo. Ou seja, o primeiro entendeu pela possibilidade dos devedores pignoratícios, ou seja, o senhor e a senhora Moia, também poderem ser considerados como depositários, assim sendo, sujeitos à sistemática jurídica típica dos contratos de depósito e também sujeitos à prisão civil. Os argumentos apresentados foram muito semelhantes ao caso anterior. Em primeiro, por se tratar de um dispositivo de hierarquia inferior, não se poderia restringir o artigo 7º, do Pacto São José da Costa Rica, o alcance das exceções previstas no artigo 56, inciso 67, da nossa atual Constituição Federal. Perdão, no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Segundo, não sendo norma geral, não prevaleceria sobre norma específica acerca do depositário infiel. Já o segundo grupo entendeu pela restrição do significado de depositante infiel, excluindo-se o devedor pignoratício desse caso, principalmente pelos argumentos de que, como também já havíamos visto no caso anterior, as exceções, as liberdades fundamentais, as exceções às liberdades fundamentais devem ser interpretadas restritivamente. E segundo, a prisão por dívida é uma permissão constitucional excepcional, não é uma determinação. E essa permissão fica afastada pelo Pacto São José da Costa Rica, a quem devemos respeito sob pena de comissão de um ilícito internacional. Como a Corte decidiu então nesse caso? Por empate na votação, a segunda turma, na verdade, deferiu o habeas corpus para tornar insubsistente o decreto de prisão civil dos pacientes, entendendo que o fato de o Brasil haver subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, que o Pacto São José da Costa Rica estava no mesmo patamar da legislação ordinária e, portanto, isso teria levado a uma derrogação da hipótese de prisão que extrapolasse o mero inagimplemento de prestações alimentícias. Bom, pessoal, quais conclusões que a gente pode tirar acerca desses dois casos que nós estudamos? Ao compararmos os dois habeas corpus, podemos perceber que, em ambos, vigorou o entendimento de que os tratados de direitos humanos teriam nível hierárquico, legal ou infraconstitucional. Entendimento esse que permaneceu em muitos outros acórdãos que se seguiram na nossa história jurisprudencial. A diferença de resultado, um pela concessão do habeas corpus e outro pelo indeferimento, reside não tanto no fato do tribunal ter mudado seu posicionamento acerca da possibilidade de prisão do depositário fiel e da derrogação das normas infraconstitucionais pelo Pacto São José da Costa Rica, mas antes porque, enquanto o primeiro caso foi levado ao tribunal pleno, o segundo permaneceu na segunda turma, onde havia realmente uma maior deferência internacional. Por fim, é muito importante destacar que a Constituição de 1988, no final das contas, não ensejou, ao menos quanto ao seu texto original, uma mudança na jurisprudência do STF quanto à hierarquia dos tratados que dispõem sobre direitos humanos. Bom, pessoal, se você gostou do nosso vídeo, assine o nosso canal e tenha toda a possibilidade de assistir tantos outros vídeos sobre jurisprudência internacional. Um grande abraço e até a próxima!